Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live dessa quarta semana espírita do Circuito das Águas 2020. É com grande alegria que nós recebemos todos vocês para essa nossa live de hoje. E antes de começarmos, de passar a palavra para o Charles, eu gostaria de fazer com vocês
uma vibração inicial, para nós podermos nos conectar com a espiritualidade e assim podermos absorver o que nos for passado. Eu convidaria a todos vocês a fechar os nossos olhos, a abrandar o nosso coração com a respiração. Dessa forma, nós podemos nos conectar com a espiritualidade e que essa conexão seja cada vez melhor, para que nós possamos absorver tudo o que nos foi passado, o que nos for passado nesta tarde. E para nós podermos fazer essa conexão com o nosso Mestre Jesus, nós gostaríamos de fazer a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E a palestra de hoje será com o nosso companheiro, irmão Charles Kemp, não é? Ele é presidente da Federação Espírita Francesa e também membro do Movimento Espírita Francofônico. E agora convido ao Charles aí para a palestra. Uma boa tarde, Charles. Boa tarde, Kleber. Muito obrigado por essa oportunidade hoje de participar dessa palestra, né? Dia do aniversário do codificador, para o quase encerramento, né? A véspera do encerramento dessa quarta semana espírita do Circuito das Águas. É uma grande satisfação aqui, sempre pronto para ajudar e particularmente falar desse tema de Allan Kardec que eu gosto muito. Nós também te agradecemos e para nós também é um imenso prazer. Uma boa palestra, Charles, uma boa live. Muito obrigado. Então, boa noite, boa tarde a todos. Desculpa, aqui já é noite, mas para vocês ainda é tarde no Brasil, né? Que nós temos ainda 5 horas de diferença. Então, o tema escolhido para hoje é de Allan Kardec, e mais especificamente o aspecto de educador de almas, né? De Kardec. Eu vou iniciar a minha apresentação mostrando primeiro de onde que ele veio, né? Como que ele nasceu, o período Rivail, a carreira dele que ele tinha na educação e terminando também como que ele desenvolveu esse aspecto educativo também na codificação, né? Uma vez que ele adotou o pseudônimo Allan Kardec. Então, Allan Kardec, o nome dele é o que vocês veem aqui na tela, né? Denisard Hippolyte Léon Rivail, e seu nome com a grafia, né? Na sequência e também a grafia dos nomes, que corresponde à certidão de nascimento que vocês veem aqui ao lado direito da tela, né? Que data de 3 de outubro de 1804. Ele nasceu em Lyon. O endereço que consta da ata é Rue Salat. Nessa rua que ainda existe hoje, existia naquela época um estabelecimento de banhos termais. Uma das especialidades desse estabelecimento era, entre outros, ajudar as mulheres que tinham dificuldade a ter crianças. Então, vocês podem ver que era um estabelecimento adequado, né, que explica o nascimento lá. Na realidade, ele não morava e nunca morou em Lyon, como ele mesmo afirma, né? Mas ele morava em Bourg-en-Bresse, que é uma cidade que fica mais ou menos a meio caminho entre Lyon e Genebra, na Suíça, né? Indo um pouquinho para o leste. E na certidão de nascimento também consta que o pai, né, Jean-Baptiste Antoine Rivail, estava atualmente, né, naquele momento do nascimento, em Paris, né? Vocês podem também ver à esquerda com o nosso querido irmão Nestor Mazotti, que vários de vocês provavelmente também conhecem, né, que infelizmente voltou para a pátria espiritual uns anos atrás, e que, para dizer a verdade, nos faz extrema falta dentro do movimento espírita,
eu acho que para vocês no Brasil, mas principalmente para o movimento espírita no mundo inteiro, né? Sempre estava aqui pronto para ajudar, inclusive naquele dia, né? Que foi inaugurado esse monumento que vocês veem, com a colaboração da Prefeitura de Lyon, né? É um monumento que foi colocado em parceria com a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, né? E existe um monumento gêmeo em Niterói, né? Que tem uma configuração um pouco diferente, em vez de ser um mene arredondado, é uma pedra de granito quadrada, e que está lá instalado numa pracinha na beira-mar daquela cidade, e com o mesmo medalhão que vocês veem aqui. Então, a Prefeitura de Lyon, como vocês veem, ajudou para colocar esse monumento. Isso foi em 2005, foi um ano depois do Congresso Espírita Mundial, que aconteceu em Paris em 2004, comemorando o bicentenário do nascimento de Allan Kardec. E hoje podem ver que o aniversário dele são 216 anos de nascimento, né? Que já faz 15 anos que essa placa está lá e 16 anos que fizemos aquele congresso em Paris, né? Onde juntamos 2.000 pessoas provindo do mundo inteiro nessa comemoração do bicentenário. A casa onde ele nasceu não existe mais, né? Houve uma enchente do rio Rhône, que está bem atrás, como vocês veem na foto, e que derrubou as casas que estavam na beira do rio, e depois não foram reconstruídas, foi colocada uma avenida que vocês veem aí atrás, mas a localização é mais ou menos aquela daquela casa, né? Agora, falando de Allan Kardec, né, ou de Hippolyte Léon Denisard Rivail, foram escritas bastante biografias. Aqui eu só estou listando algumas, né? Vocês podem ver que são muitas, né? A primeira foi feita pelo Flammarion já no túmulo, no enterro, e a segunda, mais antiga, foi feita, interessantemente, na Inglaterra, né? Pela Anna Blackwell, que conheceu pessoalmente Kardec, né? Biografia bastante interessante. Até hoje, a mais completa, a mais extensa, é a do Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, né, que foi feita no Brasil. Eles vieram para a França fazendo as pesquisas nos anos 1980, e houve uma revisão pelo Zeus Van Tuyl em 2003, né, porque essa biografia foi traduzida também em francês e publicada na ocasião do bicentenário. Mas muitas coisas nessas biografias, né, precisam ser complementadas e algumas também corrigidas, porque de lá para cá nós encontramos muitas outras informações, muitos outros elementos, e também os arquivos de Estado Civil na França e outros arquivos estão sendo colocadas online de acesso público. Vocês podem aceder lá do Brasil para esses arquivos, por exemplo, para encontrar vocês mesmos aquela certidão de nascimento que eu mostrei no slide anterior, né? Isso é acessível online nos arquivos municipais da cidade de Lyon. Uma vez que você tem a data, fica um pouco mais fácil encontrar. Então, o projeto nosso é de escrever outra biografia mais completa, mas com todos os elementos que apareceram recentemente, como vocês vão ver. Vai ser um volume de 1.000 páginas para Rivail, outro volume de 1.000 páginas para Kardec, e talvez outro volume ainda de 1.000 páginas sobre o que aconteceu depois de Kardec no movimento espírita. Tantos são os elementos que estão aparecendo agora para a gente poder acompanhar mais de perto todos os passos históricos em torno de Hippolyte Léon Denisard Rivail e também de Allan Kardec. Então, nesse slide seguinte, vocês podem ver que eu mudei o nome. Eu uso aqui a grafia e a sequência que o próprio Hippolyte Léon Denisard Rivail usava nos documentos, nas cartas, no passaporte, né? E também que constam das diferentes atas. Então, é Hippolyte desse jeito, né? Com H-Y-1-P-L-I-T-E, né? Denisard, onde ele trocou o S, né, que consta da certidão de nascimento, por um Z, né, porque depois da Revolução, né, em 1804, era
poucos anos, né, depois da Revolução, não tinha ainda aquela, vamos dizer assim, seriedade, né, nessas atas, né, e ocorria muito esses erros assim de ortógrafe dos nomes. Então, nesse slide vocês podem ver uma árvore genealógica do Rivai, né, que está em cima, onde tem a foto, espero que vocês conseguem ler. Vocês podem ver abaixo à esquerda o pai dele, né, que era Jean-Baptiste Antoine Rivai. Ele foi juiz militar e advogado, né, pelo que consta nos diferentes documentos. E quando fomos procurar aonde e quando ele faleceu, encontramos em alguns dos documentos, por exemplo, a certidão de casamento de Rivai com Amélie Boudet, que ele tinha desaparecido sem dar notícias por volta de 1807. Ou seja, o Kardec, que nasceu em 1804, já não tinha pai em 1807. Com 3 anos, nem 3 anos, ele ficou órfão do pai. Então, ele não pôde beneficiar dessa educação paterna, né, como se faz de costume nas famílias, né? Primeiro, porque o pai estava bastante ausente por causa dessas atividades militares dele, e segundo, porque ele desapareceu sem notícia em 1807. Agora, vocês veem como as coisas são, né? A gente estava procurando, estava escrito lá, provavelmente morto na Espanha, na guerra, etc., né? Mas, com os genealogistas que nos ajudaram um pouquinho aí, encontramos que, na realidade, ele morreu aos 75 anos, né, do 26 de junho de 1834, numa cidade chamada Périgueux, na Dordogne, né? Isso nos deu outra indicação para a gente procurar, pesquisar um pouco melhor o que foi que aconteceu, que eu vou voltar no slide seguinte sobre isso, né? E do outro lado, vocês podem ver que a mãe era Jeanne-Louise Duhamel, né, que nasceu em 1773 e que não sabemos ainda aonde e quando faleceu. Ela provavelmente faleceu pouco tempo depois do casamento, em 1832, mas isso é um assunto de pesquisa que a gente ainda vai ter que ir atrás e conseguir essa data. Ela provavelmente não morreu em Paris, e isso é que é o problema, né? Se você não sabe onde a pessoa morreu, tem milhares de cidades, de municípios na França e fica bastante complicado encontrar. Outra coisa interessante nesse slide é que vocês veem à esquerda do Kardec consta um irmão que ele tinha, que nasceu em 1796 e morreu com 6 anos em 1802. E à direita vocês podem ver que ele tinha uma irmã, Marie-Françoise Charlotte Héloïse Rivai, que nasceu em 1799 e morreu em 1801 com 2 anos. Então, nasceu um menino que morreu com 6 anos, nasceu uma menina que morreu com 2 anos, e depois nasceu Kardec em 1804, né? Quer dizer, ele era filho único quando nasceu. E encontramos também recentemente, à direita, vocês podem ver, uma irmã, ele teve também uma irmã, chamada Isor Rivai, que nasceu em 1806, junho de 1806, na cidade de Lyon. Ainda não encontramos também onde e quando ela morreu, mas o que sabemos é que em 1832, quando Hippolyte se casou com Amélie, ele era filho único, né? Então, você vê que a família era composta por ele, né, Hippolyte Léon Denis Rivai, tinha a mãe, né, Jeanne-Louise Duhamel, e o tio, né, o irmão da mãe, né, que se chamava François Duhamel. E tinha também a avó materna, né, Marie-Charlotte Beauchard. Então, o lar era composto dessas pessoas. Porque o avô paterno, né, o Marie-Benoît Duhamel, ele foi guilhotinado na Revolução em 1794. E isso foi, podem ver aqui, que os pais deles casaram em 1793, um ano depois do casamento, né? E, inclusive, o pai de Kardec, o Jean-Baptiste Antoine Rivai, também ficou preso pelos revolucionários, mas ele foi solto depois de alguns meses de prisão, né? E por isso que o lar conseguiu crescer. Então, isso para dar, assim, um apanhado, né, da educação do qual o educador beneficiou, né? Que não tinha a educação do pai, que tinha desaparecido.
Então, voltando ao próximo slide, se vocês querem mais detalhes sobre isso, publicamos um artigo na Revista Espírita em francês, mas também Reformador, abril de 2014, né? E que vocês podem fazer o download do website da FEB, onde vocês vão encontrar mais detalhes sobre os pais, mas em 2014 as informações em vermelho no slide anterior não eram conhecidas ainda, né? A gente já sabia que tinha um irmão e irmã, mas não sabia que tinha uma irmã nova, nem sabíamos o que aconteceu ao certo com o pai. Continuando, vocês veem aqui também, uma vez que tem a data, vocês vão lá nos arquivos municipais de Lyon e conseguem esse documento, né, que é a certidão de nascimento da irmã mais jovem. Nisso vocês podem ver aqui, né, épouse de Jean-Baptiste Antoine Rivail, né, homem de lei, e aqui está escrito demeurant à Belvez, département de la Dordogne. Quer dizer, já não era mais em Paris como em 1804, mas ele morava numa outra cidade, outra região, né? A Dordogne fica, vamos dizer assim, uns 300, 400 quilômetros de Lyon, quer dizer, bastante afastado. E isso também deu uma indicação que estamos agora procurando para saber por que ele tinha ido para lá, qual foi a sua função por lá, né? São pesquisas que ainda continuam. Podem ver também nesse documento que o médico que assistiu ao nascimento de Hippolyte também assistiu ao nascimento de Isor, né, o famoso Dr. Rodamel, que trabalhava naquele estabelecimento de banhos termais em 1804. Então, voltando agora ao que aconteceu ao pai, aí também, né, uma vez que a gente tem a data, vamos aos arquivos da Dordogne, encontramos esse documento, né, de certidão de óbito dele, Jean-Baptiste Antoine Rivail, e naquela época ele morava em Périgueux, né, e num endereço que é o endereço de um senhor chamava Separ, que era dono de um, como se chama, um estabelecimento que serve café, né, um bar de café lá em Périgueux. Então, quando nós achamos esse certidão de óbito, bom, por que de um lado tem um julgamento, né, assinado por um juiz dizendo que ele desapareceu, e de repente a gente acha que ele não desapareceu, que ele desapareceu, mas que ele morreu com 75 anos nessa cidade de Périgueux. Então, uma vez que você tem o óbito, né, estou dando algumas dicas de como que a gente faz essas pesquisas, você pode procurar a sucessão dele, né? Quem foi que herdeu dos bens deles e quais eram os bens que ele tinha. Então, quando a gente foi atrás desse documento, a gente descobriu que, na realidade, ele morreu pobre, que ele era albergado na casa desse senhor, que ele tinha dado a procuração a ele para fazer ele herdar todos os bens dele, mas quando ele foi lá buscar a herança, não tinha nada, né? Ele somente tinha uma pequena renda que provinha de um capital que não pertencia a ele, que pertencia a uma outra pessoa cujo nome estava escrito lá. Então fomos atrás dessa pessoa, também encontramos que na realidade, né, o pai dele provavelmente deixou o domicílio conjugal, né, em 1807 e foi refazer a vida dele com essa senhora que era viúva, né? E encontramos em 1815, né, no casamento da filha dessa senhora, que ele morava no mesmo sítio, na mesma casa do que essa mulher, né? Então, pouco a pouco, assim, a verdade acaba saindo, né? Ele queria se esconder, mas você vê que com o tempo, mesmo mais de 200 anos depois, né, a gente consegue encontrar. Então, junto na casa, com a mãe, a avó e o tio, eles conseguiram, assim mesmo, né, levar ele para estudar no Instituto de Pestalozzi, né, que funcionava em Yverdon, na Suíça. Tem poucos elementos fatuais sobre isso, né, isso é uma afirmação das biografias, mas nós encontramos um documento que certifica que a mãe dele era uma estrangeira morando em Yverdon naquele mesmo período, né? Então, isso é um elemento, né, que confirma que realmente o pequeno Hippolyte estudou nesse instituto. E foi ali que ele recebeu essa educação, né? O Pestalozzi
era um educador bem conhecido na Europa na época. Tinha alunos de toda a Europa, várias culturas, várias religiões, várias línguas, vários países, né? E isso foi fundamental para o pequeno Hipólito, porque deu a ele essa abertura cultural, religiosa, essa neutralidade, né, que serviu muito para a obra que ele ia fazer depois na codificação. Continuando, em 1800, não sabemos ao certo quando que ele saiu dessa escola, quando que ele entrou e quando que ele saiu. O que sabemos é que em 1822, no mês de outubro, novembro, a mãe dele, né, e o tio dele já moravam em Paris, naquele endereço conhecido, 117 Rue de la Harpe. Esse endereço, inclusive, não está onde está a Rue de la Harpe hoje, né, que antigamente a Rue de la Harpe era bem mais comprida, e ela ficava onde fica hoje o Boulevard Saint-Michel, em Paris. Inclusive, o quarteirão onde tinha esse número 117 ainda existe hoje, e conseguimos identificar, né, para quem quiser ver onde, que casa foi que ele morou lá, nós já sabemos exatamente qual foi. Então, em 1822 ele foi para lá, e pouco depois apareceram já uns sinais das atividades dele. Podem ver aqui, em 1º de fevereiro de 1823, quer dizer, ele tinha 18 anos, 19 anos não completos, né? Ele já publicou um anúncio que ele ia escrever um livro, né, esse curso de aritmética, baseado no método de Pestalozzi, né? E ele se diz aí discípulo de Pestalozzi, podem ver aqui na assinatura, né? Que mostra, é outra confirmação que a gente tem, que ele realmente estudou lá, né? E foi para Paris, né? Ainda com 18, 19 anos, você vê que era bastante jovem, escrevendo já o primeiro livro dele, né? Que saiu em 6 de dezembro de 1823, né? Vocês podem ver aí o anúncio no jornal da Imprimaria em Paris. E à direita você pode ver a capa desse primeiro livro, né, que já está disponível podem fazer também o download gratuitamente lá do website Gallica, né, da Biblioteca Nacional de França, que já está lá. Ele continuou depois a carreira de educador, eu não vou entrar em mais detalhes, eu tenho aqui um slide que resume as diferentes etapas das atividades dele, inclusive os endereços onde ele morava. Podem ver que em 1825, né, quer dizer, pouco tempo depois que ele escreveu esse livro, ele abriu uma escola de primeiro grau, né, que funcionava na Rue Richer, número 9, por sinal esse endereço está faltando, né? Em 1825 ele morava na Rue Richer, foi onde ele começou a primeira escolinha dele, que ele fundou e dirigiu, como podem ver aí nesse anúncio. E pouco depois, essa escola se desenvolveu e precisavam ter um lugar mais amplo, que ficou depois nesse 65 Rue de Vaugirard, também em Paris, onde ele ficou com uma escola entre 1825 e 1831. Né? 1833 tinha uma lei que dava bastante liberdade de educação nas escolas primárias na França, né? Uma lei, vamos assim, bastante, quer dizer, não obrigava, como a gente vai ver depois, o ensino religioso, né? Não tinha essa influência religiosa. Então, o instituto dele realmente se desenvolveu bastante, e tanto é que em 1831, um ano antes de se casar com Amélie, mudou-se novamente para o 35 Rue de Sèvres, onde aí tinha umas instalações bem grandes, amplas, com várias turmas, várias salas, e que ele dirigia, né? Inclusive, era não somente escola primária, mas era também um ginásio, né? O Instituto Polymatique, né? Como ele chamava na época. Aqui também, infelizmente, em 1840, as biografias dizem que o tio dele era viciado em jogos, perdeu muito dinheiro e arruinou a família, e que ele teve que ceder esse instituto, que funcionava muito bem, para um outro pedagogo, né, que era chamado Pilotet, e ele teve, a partir de 1840, fazer outras atividades, né, que
ele não tinha mais a infraestrutura necessária e não tinha mais o capital, né, pela ruína da família, para poder continuar nessa atividade. Então, ele fez várias outras atividades naquela época, né? Morava na Rue Tiquetonne, pode ver que é a rua que, inclusive, morava o seu Roustan, né? No início da codificação, que é a rua que ele conhecia porque ele já morava lá perto. As outras atividades eram um banco de trocas que ele abriu com La Chatre, trabalhava numa companhia de seguros, né, para fazer cálculos estatísticos, estimação de prêmios, assim, dizer, usando essas capacidades de aritmética que ele tinha, né, e também tinha algumas atividades nos teatros, né. Em 1841, faleceu a tia paterna dele, né, Reine Rivai. O pai desapareceu, mas a tia, ele ainda tinha contato com ela. Era uma pessoa muito rica, né? O patrimônio que a gente descobriu agora era perto de 1 milhão de francos na época. Infelizmente, como não tinha filiação assim bastante próxima, ela tinha feito um testamento repassando a herança para uma outra pessoa, e o Rivai foi lá para tentar haver alguma coisa, mas infelizmente não conseguiu nada. Mostrando que a vida dele, a partir de 1840, não era nada fácil, era uma luta, né, para tentar, para conseguir o ganha-pão necessário para, né, a família que era dele, de Amélie, e como veremos mais tarde, de uma menina, né, que eles adotaram e criaram. Então, 1844 para 1850, eles moravam Rue Mauconseil, e ali eles fundaram novamente uma pensão para moças. E essa pensão era dirigida por Amélie, né, porque era um pedido das leis na época, né, que as pensões de moças deviam ser dirigidas por moças. As moças na época não tinham assim acesso à escola tão fácil como os meninos, né? E por isso que fizeram essa pensão, dando também educação, né? Esse mesmo tema de educador da alma, de educação de alma, já davam educação também para as moças que naquela época eram bastante excluídas das escolas. E em 1850, aí complicou novamente, porque saiu essa lei Fallou, e essa lei Fallou é uma lei que foi na época do imperador Napoleão III, né? E que ele se aliou novamente com os religiosos, né? Então, os religiosos pediram para voltar a controlar o ensino na França, né? Eram os jesuítas na época, e, quer dizer, as atividades dos estabelecimentos de ensino que não eram religiosos praticamente faleceu naquela época, né? E até essa pensão de moças, para moças, ele teve que fechar. Tanto é que, em 1850, ele se mudou para o 39 Avenue de Ségur, que já era a Vila Ségur, que ele tinha adquirido mais ou menos naquela época, né? Com o dinheiro que ele conseguiu dessa pensão para moças. E ali ele trabalhava como de bicos, né? Professor de matemática, publicou um livro junto com Levi Álvares, reeditou as obras dele, trabalhava também em teatro, fazia contabilidade dentro dos teatros, fazia contabilidade também para um jornal católico e uma livraria católica, né? Ele também trabalhava, quando mudou depois para o Boulevard Saint-Martin, ele fez um patente, né, como eu vou mostrar mais adiante, né, sobre um sifão para evitar que os cheiros dos esgotos, né, que eles tinham criado em Paris, voltassem a incomodar as pessoas e os habitantes, né? E continuando também trabalhos de contabilidade, até chegarmos em 1855, que ele se mudou para 8 Rue des Martyrs, e foi ali que começaram as primeiras observações das mesas girantes e as primeiras sessões, e com aqueles episódios que estão contados lá no que ele mesmo conta nas obras póstumas. Então aqui você vê um apanhado geral desse percurso de Hippolyte Léon Denis Rivai como um educador, né? E como veremos mais adiante, ele ficou bastante conhecido nessa área em Paris na época. Então, recentemente, como eu estou escrevendo aqui, várias centenas ou até milhares de documentos originais a respeito de Allan Kardec apareceram, né? E por diferentes fontes, né? Uma fonte foi aqui na França, encontramos uns documentos uns 10 anos atrás,
Apareceu também aquele acervo do Canuto Abreu, né, que o neto do Canuto Abreu tirou dos cofres, né, afinal, e que ele confiou ao CEDOR, né, Centro de Documentação e Obras Raras, da FEAL, Federação Espírita André Luiz, e que fizeram agora uma parceria com a Universidade de Juiz de Fora, criando esse portal, que é um portal que vai juntar todos os documentos originais que são encontrados sobre Kardec. Ele foi lançado, inaugurado em 1º de setembro, e já tem lá uns 50 documentos, mas logo vai ter mais documentos, né? Nós enviamos esses documentos que apareceram aqui na França uns 10 anos atrás, que são mais ou menos uma centena, ou um pouco mais, que vão ser colocados lá, e existe uma terceira fonte de documentos, né, de um outro acervo, Allan Kardec Online, que também agora assina uma parceria com a Universidade de Juiz de Fora, e lá são mais de 1000 documentos originais sobre Kardec. E esse material, então, um trabalho imenso de higienização, de conservação dos originais, né, para evitar mofo, degradação, de transcrição em francês ou na língua original primeiro, de tradução para as outras línguas e também de contextualização, né, para encontrar o que ele quer dizer aqui, quem era essa pessoa, etc. Né? Interessante que, como eu disse, são 3 fontes diferentes e existem alguns elementos de uma fonte que são completados com elementos de uma outra fonte. Então, é uma espécie de um quebra-cabeça que, aos pouquinhos, vai se montando, né? As partes rivais, mais o que a gente encontrou na França e desse acervo Allan Kardec Online, né, do nosso irmão Adair Ribeiro, e os documentos de Canuto Abreu, eles são mais do período Kardec, desculpem, né, de 1856, 57, até 1869 ou até depois, né? Então, podem ver aí o website, né, projetokardec.ufjf.br, podem ver lá, tem toda a descrição, e o que nos agrada muito aqui da França, né, porque a gente está vendo esse documento todo saindo no website no Brasil e tudo, né, fica um pouco assim no coração, mas quando a gente vê a quantidade de pesquisadores, de pessoas extremamente competentes, né, PhD, mestrado, doutorado, pós-doutorado na Sorbonne, em Paris, né? É uma quantidade de pesquisadores que agora trabalham sobre esses acervos de Kardec, que na França a gente nunca teria conseguido juntar, né? E o trabalho sendo agora aberto e colaborativo, inclusive esse website vai ser multilingüe, já enviamos a tradução em francês, daqui a pouco vai ser em francês, e também provavelmente rapidamente em inglês e outras línguas, né? Vai ser uma plataforma assim de colaboração a nível mundial. Então, qualquer pessoa que quiser colaborar lá pode se inscrever como benévolo e ajudar na releitura, na tradução, nas correções, etc. E esse trabalho imenso que ainda precisa ser feito nesses, como eu disse, né, mais de 1000 documentos originais de Kardec. Então, isso vai permitir entrar muito mais em detalhe. Eu vou mostrar agora para vocês somente alguns elementos, né, alguns documentos que são principalmente aqueles que a gente conseguiu na França, que já dão evidências, né, sobre esse percurso do Rivai naquela época. Então, o primeiro documento é esse, né, você vê, 1825, com 21 anos, ele já foi, menos de 21 anos, ele já foi membro de uma sociedade de encorajamento pela indústria nacional, que funcionava em Paris. São essas famosas sociedades, né, onde profissionais de uma certa área se juntaram para desenvolver a ciência e o conhecimento, né? Então, com 21 anos, ele já participou dessa sociedade que é lá em Paris. Continuando, em 1828, ele foi membro dessa sociedade de emulação e de agricultura, que funcionava no departamento do Ain, né, que fica em Bourg-en-Bresse, onde ele viveu depois de nascer, né? E Rivai, naquela época, era chefe de instituição, né, como a gente viu antes, né, a gente tem as evidências aqui, e ele foi membro correspondente dessa sociedade.
E essa sociedade, pelo que a gente encontrou, é uma sociedade maçônica, né? Vocês veem a assinatura aí do Thomas Ribot, né? Embaixo à esquerda. Esse é um maçom bem conhecido na França, né? Que inclusive era padrinho do casamento dos pais de Rivai, né? E isso nos deixa também a pensar, né? Mais uma frente de pesquisa aí pela frente, de que o pai de Kardec provavelmente era maçom também, né? Agora, nós não sabemos ainda se o fato de ser membro correspondente dessa sociedade fez que Kardec tinha sido iniciado ou não. Alguns maçons com quem eu falei dizem que sim, outros dizem que não obrigatoriamente, mas logo, logo a gente vai conseguir clarificar isso e trazer a informação também para vocês. Continuando, ainda em 1828, ele escreveu um plano para a melhoria da educação pública na França. Vocês veem aqui a capa desse plano, que vocês também podem fazer o download lá no website da Gallica, né, da Biblioteca Nacional de França, que isso já foi digitalizado e disponível lá. E foi um plano que foi extremamente comentado, tanto na imprensa, que nessas sociedades sábias na época, porque ele foi realmente enviado para o governo, né, na época, que estava modificando a lei para essa melhoria do ensino. Podem ver, 1828 foi exatamente nesse período, né, que a escola de primeiro grau funcionava de maneira muito ativa, muito forte, né, funcionava bem. Continuando, agosto de 1831, nós publicamos um artigo sobre isso na revista Cultura Espírita, né, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, lá no Rio, onde a gente conseguiu encontrar, nesses documentos de tour, a primeira carta que Kardec escreveu, Rivai escreveu, para sua namorada, que era Amélie Boudet, né? Eles não estavam casados ainda, e essa carta é realmente muito bonita. Pode dizer que não, você está entrando na intimidade deles e tudo, mas realmente quando você lê, chega a dar lágrima no olho, porque é interessante ver, né, como espíritos desse escola se encontraram, né, e que não tinha dúvida e só se viram uma vez e pronto, deu aquele casal que a gente conheceu, né, dele com a mulher do Evangelho, né, e que a Amélie realmente ajudou ele, como eu falei, nesse trabalho de educador e também depois no trabalho de codificador. Então, se vocês querem ver mais detalhes sobre isso, podem procurar essa revista Cultura Espírita, que a gente tem as fotos, as transcrições e as traduções dessas cartas, que também daqui a pouco vão ser colocadas nesse portal. Então, foi no ano seguinte, então, né, que depois, 6 meses depois dessa carta, que eles casaram, né? Vocês podem ver aqui essa foto que encontramos em 2018 sobre a Amélie, não era conhecida antes, mas agora já rodou várias vezes em volta do mundo, né? Ela está conhecida em todo canto, né? Que é uma foto dela um pouco mais jovem. E à direita podem ver o extrato de registro de ata de casamento, né? Dando os detalhes daquele casamento, né? E a gente encontrou também nesses documentos originais o contrato de casamento que fizeram antes de casar. E, mais uma vez, documentos que daqui a pouco vão ser publicados. Continuando, 1834, né, podem ver que ele participou do Instituto Histórico, Institut Historique em Paris. E eu fui ver, pesquisei um pouco mais, quem eram esses cientistas, essas pessoas conhecidas que participavam dessas sociedades. E nessa eu listei alguns nomes, vocês podem ver Ampère, né, que é um físico francês bem conhecido, o Botin também, que fez as primeiras enciclopédias na França e as primeiras, como é que eu digo, espécie de livro telefônico, né, de Paris, que chamava o livro de 500 mil endereços, né, que também vocês podem encontrar lá na Biblioteca Nacional da França. Tinha como podem ver aqui, o Lacordaire, o Lamartine, Lamennais, né, o Monvoisin, que era o pintor, né, que pintou alguns quadros de Kardec, que participou da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, e o Eugène Sue, que era também
uma pessoa francesa que escreveu muito em termos históricos e também que tinha uma concepção espiritualista muito forte, né? É interessante você ver o Lacordaire, Lamartine, Lamennais, depois, que faleceram, espíritos deram comunicações. Então, isso é um elemento importante, né, que mostra que Kardec os conheceu vivo, né, participou dessa sociedade, conheceu eles vivos, e foi por isso que na codificação ele diz que a identificação dos espíritos é mais fácil quando é uma pessoa que faleceu recentemente, que a gente que a gente conheceu, né, e conseguimos reconhecer os mesmos traços, né? E aqui temos a prova que realmente ele os conheceu nesse Instituto Histórico em Paris. Continuando depois, a Sociedade de Ciências Naturais da França, né, 1835 também. Depois tem esse episódio que contamos também recentemente na Revista Espírita, mas eu também publiquei isso, o Ismael Gobo, né, que é um divulgador bem conhecido lá no Brasil, que todo dia manda um e-mail com um monte de informação, muitas fotos muito bonitas, né? Ele me pediu em 2018, Charles, é outubro, é aniversário de Kardec, será que você pode me escrever alguma coisa inédita, né? E naquela época, como eu disse a vocês, em agosto, conseguimos acesso a esses 2.000 documentos, né, do acervo Allan Kardec Online, né, que a pessoa que era proprietário na época nos deixou ir para a casa dele escanear tudo, e foi ali que conseguimos as cartas que nos faltavam, né, mostrando que realmente Kardec e Amélie tinham adotado uma pequena menina, né, que se chamava Louise, e que não tinha o nome deles, porque na época a lei não permitia a adoção plena, né, mas ela foi criada por eles, e que nessa época, por volta de 1840. Então, ele teve já como pai de família, então, né, dessa menina que eles educaram, fazer com a Amélie a educação dessa menina. Inclusive, estou mostrando aqui nesse slide algumas das cartas que encontramos falando dela. Essa da esquerda, podem ver que tem o plus 0011 aqui, né, nesse lado, que ele explicava a Amélie, que estava em Château de Loire, na casa do pai dele, na campanha fora de Paris, com a menina, né, enquanto ele já estava voltado em Paris para cuidar do trabalho dele, ensinando a ela como ensinar a aritmética para a menina, né? E a outra carta que realmente fechou esse fato que era uma menina adotiva é a carta que vocês veem à direita, né, 1845, foi que a menina faleceu, né, em dezembro, no final de novembro, início de dezembro de 1845, e podem ver a carta de 6 de dezembro do pai de Amélie para Amélie, explicando que ele lamenta uma menina tão jovem, com tanto potencial, que faleceu, e eu, como velho de 80 e tantos anos, que louco para ir-me embora do outro lado, que tem que ficar aqui, etc., né? Então, foi aí que realmente deu a prova, né, definitiva, que era uma menina adotiva que eles criaram. Coisa também que não consta de nenhuma biografia, ou somente das últimas que saíram. Continuando, você vê Sociedade pela Instrução Elementar. Ele, claro que como pedagogo, né, participava de muitas sociedades na educação na França, né, desse trabalho de educador que ele tinha, essa instrução elementar, onde trabalhavam também, onde participavam muitos professores, inclusive o Levi Álvares, como vocês viram, que ele estava ensinando as matemáticas no instituto dele. Continuando, chegamos aos pouquinhos no período Kardec, né? Então, sua obra para o mundo, ele escreveu esse livro dos Espíritos, né? 2 anos depois de ter os primeiros contatos com as mesas girantes, e também fazendo um estudo intenso, né? De tirar os ensinamentos de todas essas comunicações que foram recebidas, não somente por eles, mas também pelos vários grupos que funcionavam em Paris e que deram a ele aquelas cadernetas com centenas e centenas de mensagens. Ele fez aquela ordenação, classificação para publicar esse novo
esse livro dos Espíritos, né, onde ele colocou as bases da filosofia espírita que ele ia desenvolver nos anos seguintes. Então, qual era o contexto na época? Tem um livro bem interessante aqui, do Paulo Henrique de Figueiredo, como podem ver à direita, Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo, que fala muito, tem uma pesquisa intensa sobre os conceitos filosóficos na França, naquela época da codificação, né, no início do século XIX. E consta que depois da Revolução Francesa, a filosofia e a psicologia seguiam um paradigma espiritualista, ou seja, os filósofos estudavam a alma, né? O filósofo principal foi Maine de Biran, né, que realmente foi o primeiro usando a introspecção. Ele diz: eu estou agora aqui, tenho a vontade de fazer alguma coisa, agora estou fazendo, etc., né? Mostrando que tinha alguma coisa fora da matéria, ou seja, no espírito, né, que é a filosofia espiritualista, que era a sede justamente dessa vontade, né? E os princípios fundamentais eram que Maine de Biran depois foi continuado por outros filósofos, né, inclusive Victor Cousin, que foi bem conhecido, que era professor na Sorbonne, né? E mais tarde, no século XIX, o Henri Bergson, que também desenvolveu essa filosofia espiritualista. Se chamava o espiritualismo racional. Na França se chama spiritualisme français, né? Mas é a mesma coisa. E os princípios fundamentais eram esses princípios de liberdade, livre-arbítrio, papel fundamental da vontade, né, na aprendizagem, na evolução, no trabalho, etc., e que era de origem espiritual, né? Liberdade é a palavra, né, das três da Revolução, né, liberté, égalité, fraternité, justamente em ruptura com a heteronomia, né, que era a maneira de que os reis e também os imperadores depois, junto com os religiosos, né, tinham de influenciar, educar o povo, né, queriam fazer do povo pessoas obedientes, que seguissem o que eles queriam, etc., né, chamado, o que a gente chama de heteronomia, né. Você tem que fazer isso porque eu mando você fazer isso, ou porque tem Deus que manda você fazer isso, etc., né? Você vê que heteronomia é a palavra oposta da autonomia, né? Autonomia que foi depois desenvolvida nessa filosofia de Maine de Biran, onde essa liberdade, o livre-arbítrio e também o fato que você faz alguma coisa, por exemplo, faz o bem, de maneira autônoma, sem ninguém lhe obrigando e sem nem você esperar alguma coisa em troca disso, né? Então, era uma ruptura bem franca, né, com relação às monarquias que existiam antes da Revolução. Continuando, infelizmente, se sabe que na França houve a Revolução, mas nos 100 anos que seguiram, teve várias mudanças de regime, né? A restauração foi depois da queda de Napoleão I, voltaram os irmãos do rei, né? Foi uma outra monarquia, né? Chamada Restauração. E também no Segundo Império depois, com Napoleão III, que se proclamou imperador, houve novamente essa aliança com a religiosa e o combate a essas filosofias de autonomia. Tanto é que o Victor Cousin, que era professor na Sorbonne, ele foi despedido de lá, né? Porque eles queriam voltar a esse princípio de heteronomia, né? E acabar com essas ideias revolucionárias, né? De autonomia que apareceram e foram desenvolvidas por esses filósofos que a gente menciona aqui. E, na realidade, a consequência dessa a gente sofre ainda hoje, é que, voltando a esse passado, né, eles abriram também a porta para que o movimento oposto, né, o materialismo, tomasse mais força, né, inclusive com o positivismo de Auguste Comte, com o cientismo, né, aqueles que pensam que a ciência consegue explicar tudo, que não precisa de Deus, não precisa de nada, né, que adotaram, então, um paradigma materialista e determinista, né, fazendo do homem como se fosse uma máquina, né, sem livre-arbítrio, né, que governado pelas reações bioquímicas que acontecem no cérebro, né, e esse paradigma materialista, infelizmente, está vigendo até hoje, né, e vocês veem que foi
tinha uma joia, né, dessa filosofia espiritista que foi depois desenvolvida no Espiritismo com Kardec, que infelizmente até hoje está sendo desprezada, né, com esse materialismo que infelizmente predomina e que é a fonte de tantos problemas da humanidade de hoje. Continuando, com o Livro dos Espíritos, você vê que ele veio depois que essas filosofias de Mendes-Bihan trouxeram esses conceitos de liberdade e livre-arbítrio, fazendo o estudo do espírito encarnado, né? Kardec ele trouxe uma base factual, né, com os fenômenos mediúnicos, os fenômenos psíquicos que ele estudou, e também passou do estudo do espírito encarnado para o estudo do espírito desencarnado, né, completando o ciclo dos espíritos. Então, esse terreno para o espiritismo foi preparado por esses filósofos do movimento de espiritualismo racional, e é por isso que Kardec declarou na codificação que o espiritismo chegou no momento extremamente favorável, né? Porque se ele tivesse chegado nas monarquias, ele tinha sido barrado imediatamente, né? E por isso que ele veio depois dessa filosofia de espiritualismo racional. Ele, depois do Livro dos Espíritos, escreveu essas 5 outras obras, né? O Livro dos Médiuns, livro Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênese. Ou, se vocês querem em francês, pode fazer download na Enciclopédia Espírita, né? Spiritisme.net, onde tem também centenas e centenas de livros, de revistas, de fotos, né? Para download gratuito. E no Brasil também tem um trabalho muito bom do Cosme Massi lá, que chama Kardecpedia, onde tem todos, vamos dizer, essas obras, tanto em francês, do que até em português, inclusive com roteiros de estudos, de pesquisa, um trabalho extremamente bom que está sendo desenvolvido no Brasil. Vamos agora ver o Educador de Alma, né, a educação segundo Allan Kardec. Então, o primeiro slide é um pouco humorístico, vamos dizer assim, né? Que ele escreveu nas obras póstumas, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade, né? E esse quadrinho ilustra bem esse problema, né? Que a educação, a instrução, né? Que é geralmente dada na escola, não é suficiente, né? É só uma parte da educação. E a educação era a arte de dar os bons hábitos, né? E isso a gente vê que imediatamente, né, no início da codificação, Kardec ele aproveitou dessa experiência que ele tinha, né, nesse trabalho de pedagogia, para tratar de maneira bastante extensa, né, desse tema de educação dentro da codificação. Tem esse outro, que é a questão 917 do Livro dos Espíritos, né, onde ele diz: não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer os homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. E quando analisamos os conselhos que Kardec dá para a educação, claramente a gente vê que ele aplica tanto aqueles princípios já de Pestalozzi, como aqueles princípios de uma educação para fazer do ser humano um ser autônomo, né? E não essa educação heterônoma, que vocês no Brasil também chamam, às vezes, de decoreba, né? Os alunos assim, decoram e depois o que memorizam, geralmente é muito pouca coisa do que decoraram durante aquele tempo, né? E ao contrário, né, com esse método de Pestalozzi que levava os alunos para observarem e deduzirem eles mesmos as leis que governassem o que eles tinham observado, né? Que era um método pedagógico muito mais eficiente, né? Inclusive dando esse cunho, né, de autonomia, né, em oposição a essa heteronomia que tinha antes. Continuando, qual é o papel da educação? Por que educar as almas? E Kardec nos dá, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma descrição, um capítulo lá que se chama O Homem de Bem. E realmente, nesse capítulo, mostra qual é o objetivo que a gente tem que alcançar, tanto na educação das almas, né, quanto no nosso trabalho pessoal,
e intransferível de reforma moral, né, que devemos fazer. E esse texto, que vocês certamente já conhecem, eu gosto de relembrar, inclusive eu já li umas 10 vezes, mas cada vez eu fico relendo, porque realmente é alguma coisa que, quando a gente analisa, a gente ainda se pega, vamos dizer assim, epa, isso aqui talvez ainda não estou 100%, ou aqui ainda tem que trabalhar, ou aqui ainda tem que corrigir, aqui ainda tem que melhorar. Então, é um texto realmente que eu chamo de um monumento, né, da codificação lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele diz assim, né, no primeiro parágrafo, não vou colocar todos os pontos, não se preocupem, só alguns, né, que eu salientei. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Podem ver aqui o aspecto do conhecimento de si próprio, né? Interrogar sua própria consciência, né? Da famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Que na consciência, na nossa consciência, né? Que é quando ela é boa ou quando a gente tem má consciência, é que a gente vê e percebe, vamos dizer assim, o canal, né? Que cada um tem, mesmo não sendo médium ostensivo, né, onde a gente sente, né, se a gente realmente agiu bem ou mal. E ele dá também o critério de maneira mais objetiva, né? Será que alguém teria qualquer queixa da gente, né? Será que a gente fez aos outros o que deveria que os outros nos fizessem? Fazendo também aqui uma clara ligação com esse maravilhoso ensinamento que nos deixou Jesus nos evangelhos. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Né? Caridade é dar ao próximo sem esperar nada em troca. Né? Outra característica dessa liberdade, a autonomia, né, e o trabalho da nossa vontade na prática da caridade e também na prática da reforma íntima. Né? Toma a defesa do fraco contra o forte, né? A lei da sociedade, né? Estamos vivendo aqui na Terra com muitas pessoas e é o professor que ensina os alunos, é o mais forte que defende o mais fraco, nessa irmandade, né, nessa fraternidade que deve reger aqui na Terra, se quisermos que a Terra se torne um mundo de regeneração, que é uma etapa, né, que a gente só vai conseguir alcançar se nós fazemos individualmente esse trabalho de reforma moral em nós mesmos. Sacrifica sempre seus interesses à justiça. Eu digo também, é muito melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça, né? Pela consciência, ok, a gente sofreu uma injustiça, a gente desenvolve esse trabalho de perdão, de compaixão, e posso dizer a vocês que isso é muito necessário até dentro do movimento espírita, né? Que movimento espírita onde as pessoas, os líderes, né, estão aqui para colocar em prática os ensinamentos da doutrina. Bom, a doutrina é clara, é baseado numa base sólida, né, baseada em alguma coisa muito forte, né, que ela não corre nenhum risco. Agora, o movimento espírita é composto de humano, então de seres imperfeitos, né, e, bom, às vezes é complicado, né? Eu conheço bastante pessoas chegaram no movimento espírita vendo algumas atitudes assim de dirigentes que não são condizentes com o que ensinam. Eu posso dizer a vocês que isso em países como da Europa, como França ou Alemanha, você perde completamente a credibilidade e acaba prejudicando a imagem da doutrina. E a doutrina fica forte, mas a imagem que a pessoa tem da doutrina fica prejudicada, né? Então,
em vez de trabalhar na difusão, na realidade atrapalha, né? Infelizmente, tem muitas ainda atitudes incorretas dentro do movimento espírita. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Esse é outro ponto bem, assim, que Kardec introduziu, né, sobre essa distinção de raças, né? Hoje não se usa mais nem a palavra raças e usa melhor a palavra étnias, né? Mas também esse livro do Paulo mostra que a concepção científica na época de Kardec era racista, ou seja, a ciência oficial na época admitia que existiam raças superiores e raças inferiores. E Kardec, na codificação, veio logo dando um contrapeso a isso, porque os espíritos ajudaram ele, dizendo, ei, os espíritos que se encarnam são os mesmos. Então, não há absolutamente nenhuma justificativa nesse conceito de raças superiores e inferiores. Graças a Deus, a ciência acabou com isso pouco depois, né? Mas Kardec ele tomou uma posição lá claramente indicando que a ciência na época não estava correta sobre pelo menos esse ponto de vista, né? Continuando, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Outro, né, que como eu falei no início, né, naquela escola de Pestalozzi, ele conviveu com católicos, protestantes, judeus, né, pessoas ortodoxos, né, de várias religiões, e isso deu a ele essa grande abertura cultural, né? O Kardec não ficou, vamos dizer assim, formatado. Ele era católico, né? Porque naquela região que ele morava só tinham católicas na época, mas ele não foi assim formatado de maneira forte, né? E esse convívio no Instituto de Pestalozzi deu a ele essa abertura que permitiu a ele fazer colocações como estas e fazer de maneira que o espiritismo ficasse neutro, né? Não marcado de uma religião em particular, né? Porque todas as crenças que levam a pessoa a fazer o bem são legítimas, são boas. Como disse Divaldo uma vez, é melhor um ateu caridoso do que um espírita que não faz nada. O importante não é o espiritismo, o importante não é a crença, né, a religião, o importante é o que a gente está fazendo com isso, se a gente coloca em prática ou não, né? E é por isso que o espiritismo ele é aberto para todas as religiões. Na época tinha muçulmanos, tinham católicos, protestantes dentro do movimento espírita. E hoje eu lamento um pouquinho, né, de que às vezes tem uma concepção muito religiosa dizendo assim, é certo que na questão 625 do Livro dos Espíritos, o guia e modelo é Jesus, isso não se discute. Mas isso também não pode servir de pretexto para dizer que vamos dizer assim, só Jesus vai salvar o mundo, etc., né? Porque seria um pouco a mesma coisa do que os cruzados na Idade Média, e a gente chegar lá em países islâmicos, né, dizendo que minha religião é melhor do que a tua, então você já tem, as portas se fecham, ficam mais complicado, né? Tem que realmente preservar essa abertura religiosa, né? E nunca criticar, nunca pensar que a gente é superior às outras pessoas que não pensam como a gente e que também não têm a mesma religião. Continuando, acelerando um pouquinho, que o tempo vai passando. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Nessa famosa, linda lei do perdão que Jesus exemplificou na cruz, né, quando ele diz, perdoe, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, né? Quando ele falou, atire-lhe a primeira pedra, né, lá com a mulher adúltera, todos foram embora, mas depois ele foi para a mulher dizendo, mulher, vá e não recomece mais para que não te aconteça alguma coisa pior, né? Mostrando claramente, né, essa indulgência, porque
Como seres humanos, nós somos todos imperfeitos. É claro que a gente vai trabalhando mais com pessoas que a gente tem afinidades, né? Mas se a gente não consegue, vamos dizer, ser indulgente dos defeitos um com o outro, uns dos outros, a gente não vai conseguir trabalhar junto. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Sabe que é um depósito que terá que prestar contas e com o mais prejudicial emprego que ele pode dar é de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Isso são as coisas que a gente vê muito ainda de pessoas muito ricas gastando dinheiro no luxo, enquanto tem outros, né, que estão passando fome, que não têm o mínimo necessário para viver, que é outro grande problema que a gente tem hoje em dia. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus, né? Tem um pequeno debate sobre isso hoje em dia, né, com essa pandemia do Covid, nos restringe a liberdade, nos obriga a usar máscaras em determinadas condições. Muitas pessoas não gostam disso, mas aí claramente nós temos que respeitar o próximo. Nossa liberdade, ela para onde infringe a do próximo. Se a gente não respeitar isso, os outros também não vão respeitar a nossa liberdade e a gente vai perder essa liberdade. Então a gente tem que cumprir, fazer o melhor justamente, mesmo que seja constrangedor para a gente, né, para fazer de maneira que a gente evita contaminar outras pessoas que podem depois terminar na UTI ou até falecendo, né, por causa de um descuido ou de um abuso da nossa liberdade, né, ou de não respeitar os direitos do próximo. Sinais dos tempos, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos, ciência, tecnologia, bem-estar material. Aqui já estamos na Gênesis, né, 1868, e Kardec escreveu isso na época que não tinha computador, não tinha pneu, não tinha carros. Imagine hoje, né? Já tinha progredido tanto na época, hoje progrediu muito mais ainda, não é? Porém, resta ainda um grande progresso a realizar. O de fazerem que entre si, entre nós, né, humanos, reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que eles assegurem o bem-estar moral, a paz. Mais uma coisa escrita por Kardec há mais de 150 anos e que hoje continua totalmente atual, né? Coisas que, né, esse progresso que ainda é necessário, né, que nós temos que trabalhar para que possamos fazer de maneira que a Terra avance nessa transição de um mundo de expiação e de provas para o mundo de regeneração. Já não é somente desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas também de elevar o sentimento, né? Voltando nesses princípios educacionais, né, do que o Pestalozzi Rivai desenvolveu na carreira dele. Todos os problemas do momento atual se resumem em uma questão de caráter. Só pela educação podem ser solucionados. E isso foi uma coisa que Kardec entendeu de maneira fundamental e que ele colocou em prática. Mas aqui um recado para o movimento espírita, né? Jesus nos deu um excelente exemplo, né? Quando lavou os pés dos apóstolos, né? Dizendo: quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva, né? Que consta em Mateus. Então, foi isso que fez de Jesus esse líder incomparável, do qual a gente ainda fala hoje, né? 2000 anos depois. E o que eu gosto é que esses princípios, quando vocês vão lá fazendo nas empresas ou nos trabalhos, nos ambientes profissionais, estágios sobre leadership, né, management, as palavras em inglês, liderança, né? Claramente hoje as pessoas dizem que o bom líder, uma pessoa que realmente consegue fazer um bom trabalho com uma equipe, é aquele que está junto com a equipe, ao lado deles, trabalhando e lutando para alcançar o objetivo, né? Não é aquele que fica no escritório trancado, distribuindo recompensas e punições, ou mandando ordens, né, para as pessoas sem ajudá-las. Isso é uma maneira que não funciona mais. Então, hoje, né, e reconhecidamente dentro dos ambientes econômicos e profissionais, né? A gente
Eu gosto de ver isso porque, aos pouquinhos, esse ensinamento que Jesus nos deixou está sendo compreendido até nesses meios que parecem mais refratários, né, que são econômicos e, no caso, também, às vezes, materialistas. E isso é também mais aplicando ainda para o movimento espírita, nesse movimento espírita com os dirigentes que mandam, querem impor as ideias. Isso, bom, já não funciona bem numa empresa, né, onde o dirigente paga o empregador e pede, em troca do salário, ele fazer alguma coisa. O movimento espírita são pessoas benévolas, né? Funciona muito menos ainda. Então, esses líderes realmente que impõem a personalidade é uma catástrofe, é um verdadeiro veneno para o movimento espírita, e esperamos que também, mais e mais, essa mensagem pode passar e que eles façam um esforço para, pelo menos, avançar nessa direção. Concluindo já, desculpe, acho que eu passei um pouquinho do horário. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontra seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparado seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Questão que eu acho extremamente importante, principalmente no dia de hoje, né? Você sabe que a inteligência se desenvolveu mais rapidamente do que a moralidade no homem, mas essa questão é realmente a chave para que a inteligência consiga entender que a verdadeira evolução é justamente a evolução moral. Então, a partir daí que cada um vai começar a trabalhar para que a evolução moral também venha aumentando, né? E é outra chave que vai nos permitir avançar nesse mundo de regeneração. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Acabou a fé cega, passamos agora para essa fé raciocinada, né? Transmitida justamente pela educação, pela autonomia, ensinando essas leis de liberdade, de livre-arbítrio, do uso da vontade nesse trabalho autônomo de reforma moral para rumo à nossa felicidade. Então, era isso a mensagem que eu queria passar para hoje, e eu fico à disposição, no caso que tiver alguma pergunta, ou se tiver ainda algum tempo para as perguntas. Se não, eu queria aqui agradecer pela oportunidade mais uma vez, todos os trabalhadores desse evento, né, do Quarta Semana Espírita do Circuito das Águas, que permitiram comemorar esse aniversário, né, dos 216 anos do nascimento de Kardec, agradecendo também os mentores espirituais pela assistência que é necessária hoje, né, que nunca nos falta para a gente vencer as dificuldades naturais da vida, que são muitas, principalmente nesse período de pandemia, né, e que possamos também, educando a nossa própria alma, baseando-nos nessa filosofia magnífica que nos traz todos esses ensinamentos, trabalhar nessa reforma íntima e fazer que nosso mundo progrida. Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez aos organizadores, e estou aqui à disposição de vocês. Charles, nós também agradecemos a você pela palestra, e nós temos duas perguntas. Sim. Que a Norma Coutinho fez. Uhum. A primeira é: qual a importância da união das casas para o movimento espírita? E a segunda é: algumas pessoas dizem que Kardec está ultrapassado. Você acredita que, se não fosse por Kardec e suas obras básicas, teríamos base para continuar o espiritismo? Eu vou responder. Pode me mostrar a primeira novamente, rapidinho? A união das casas espíritas. Bom,
a união, vamos dizer assim, o homem tem a lei da sociedade, certo? O homem é feito para viver em sociedade, né? Os mais fortes ajudando os mais fracos, os professores ensinando os alunos, os pais educando os filhos. Então, nós precisamos dessa solidariedade, dessa fraternidade. Em termos de movimento espírita, é claro que a gente vê hoje todas as dificuldades que a gente tem que vencer, que são muitas, né? Vou dar um exemplo. No Brasil, bom, o movimento espírita está bastante desenvolvido, tem muitas atividades, tem bastante instituições, mas quando você vem num país como a França ou outros países da Europa, a realidade é completamente diferente. Muitas coisas estão faltando. Tem alguns países onde a obra de Kardec nem existe ainda em traduções boas nas línguas das pessoas, nas línguas locais. Como é que você consegue procurar difundir o espiritismo, trazer e colocar à disposição dessas pessoas os ensinamentos de Kardec, sem ter os livros? E geralmente nesses países você tem uma, duas, três pessoas que começaram a entender. Então, se não houver um dos papéis principais que eu vejo nesse movimento de união, de unificação, que se chamam, é isso, essa solidariedade, juntar os esforços para, numa direção de um objetivo muito claro, né, para a gente conseguir resolver problemas, dificuldades que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. Para mim, esse é o papel principal. Nós, na França, não utilizamos muito a palavra unificação, nós usamos a palavra união, porque unificação em francês tem um sentido mais de uniformização. E isso é justamente quando vai longe demais, né? Porque o copy-paste, acho que não funciona no Brasil. Cada casa tem suas características, uns são mais religiosos, outros mais científicos, outros mais filosóficos, né? E também tem diferentes culturas, pessoas que têm preferência, fazer um trabalho assim, um assado, né? Então, a noção da liberdade é fundamental também nesse trabalho de unificação, né? Como ilustra bem as comunicações que Bezerra de Menezes deu, entre outros, ao nosso querido médium Chico Xavier, né? Então, a unificação é um trabalho importante, mas ela não deve significar uniformização, copy-paste, e muito menos ainda, por exemplo, procurar impor, fazer o copy-paste da maneira de praticar o espiritismo no Brasil para a maneira de praticá-lo num país que tem uma cultura diferente, né? Aqui na Europa nós temos muitos brasileiros expatriados que fazem um trabalho muito bom há décadas já, mas quando a gente vê, eles conseguem resultados limitados, não conseguem assim atrair muito os locais, né? As pessoas nativas do país. Tem várias razões sobre isso, a respeito disso, porque a principal razão é justamente porque a maneira de falar as coisas, a maneira de entender as coisas, essa questão também religiosa, né, que no Brasil é admitido que o espiritismo é uma religião, mas que Kardec nunca escreveu isso, né? Ele nesse famoso discurso de 1868, alguns meses antes de falecer, ele claramente escreveu por que a gente nunca declarou o espiritismo como religião, porque o pessoal ia entender errado e ia dar muitos problemas de oposição dos outros movimentos religiosos, né? Ele explicou claramente que o espiritismo, se foi Leon Denis que desenvolveu, ele disse que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O espiritismo tem essa moral universal que está claramente lá no livro terceiro do Livro dos Espíritos, que está também desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, com foco particular no Evangelho, que também foi desenvolvido mais tarde por Leon Denis, por exemplo, no primeiro capítulo de Depois da Morte, onde ele mostrou que esses ensinamentos fundamentais que Jesus nos deixou, eles existem em mais ou menos todas as religiões que ele examinou naquela hora, né? E é isso que a gente realmente tem o caminho que funciona aqui na Europa. Porque como eu mostrei, né, essa luta na Revolução, o fato de se libertar da heteronomia e ganhar essa liberdade, né, essa autonomia,
qualquer coisa que possa lembrar aqui, ou dar assim, a impressão que alguém quer puxar para voltar à heteronomia, as barreiras se fecham, as pessoas se levantam, saem da sala, vão-se embora, nunca mais você as vê. Então, união, sim. Juntar os esforços no trabalho, sim. No objetivo, claro, que Kardec nos legou, claramente, sim. Agora, uniformização, copy-paste, isso já é uma coisa que, em vez de ajudar, fica até, às vezes, prejudicando. Mas, sim, realmente, essa união, né, é fundamental no progresso do movimento espírita. E a segunda pergunta, então, foi Kardec ultrapassado. Bom, sabe, quando a gente estudou o que aconteceu depois de Kardec, em 69, né? Alguns meses depois, todo mundo também já dizia que Kardec era ultrapassado, né? Aí apareceu novos movimentos, novas filosofias, apareceu o omniteísmo, apareceu tantos novos ismos. Hoje, a gente está 150 anos depois, qual é o resultado? Ninguém sabe o que é o omniteísmo, isso foi completamente esquecido. Os livros ainda estão lá, né? Todo mundo pode ler. Agora, quem realmente levou até hoje foi Kardec, né? O Livro dos Espíritos é um livro que na França se vende a vários milhares de exemplares todo ano. Tem muitas pessoas lendo o Livro dos Espíritos. Agora, desses outros movimentos que queriam renovar, modernizar, etc., na realidade, deformaram, enfraqueceram em vez de desenvolver, né? Então, a gente vê isso muito, né, de pessoas que dizem que Kardec é ultrapassado, mas, pessoalmente, ainda não achei alguma coisa melhor do que Kardec, claramente. Tem Chico, tem Leon Denis, tem Gabriel Delane, tem Flammarion, tem muita coisa boa, né? Agora, me pergunta hoje qual é o melhor livro sobre a mediunidade? Desculpa, é o Livro dos Médiuns, né? Qual é o melhor livro que dá o ABC dos princípios básicos da filosofia? É o Livro dos Espíritos, né? Isso não deixa sombra de dúvida. Kardec ainda ninguém conseguiu igualá-lo ainda e produzir alguma coisa de maior claridade. Tem Chico também, né, Divaldo, que tem uma obra mediúnica enorme, né, que é mais ilustrativa, né, explica melhor o que acontece no mundo espiritual, com mais detalhe, Nosso Lar, Mensageiro, Missionário da Luz, etc. Mas são desenvolvimento, ilustrações, né, a base, realmente, ainda consta em Kardec. E eu sempre digo que nem a obra de Jesus e os evangelhos veio bem antes do tempo, né? Há 2000 anos atrás, você vê que hoje ainda tem muitas pessoas que não entenderam ou que ainda estão interpretando de maneira errada. A mesma coisa acontece com Kardec. Acho que a obra dele tem alguns séculos adiantado sobre o entendimento humano, né? Então, eu pessoalmente bom, com todo respeito para os irmãos que dizem isso, né? Que nem Kardec diz, ok, você está dizendo que eu estou errado, então me diz, faça melhor do que eu, né? Me mostre alguma coisa que é melhor do Kardec. Então direi, aqui realmente houve um progresso. Agora, em 150 anos, não vi ainda nada do mesmo nível, da mesma lógica, da mesma força, do mesmo teor, da mesma profundidade do que as obras de Kardec. Maravilha, Charles. Muito obrigado mais uma vez. De nada. E nós gostaríamos de agradecer você mais uma vez por essa brilhante apresentação. Muito obrigado mesmo. E também aproveito para convidar a todos vocês para amanhã, né, às 14 horas novamente, o encerramento da quarta Semana Espírita do Circuito das Águas 2020. E nós teremos o palestrante Manolo Quesada com o tema A Nova Geração. Nós agradecemos a todos vocês por estar aqui conosco, participando dessa live e esperamos vocês amanhã também para o encerramento da nossa Semana Espírita. Muito obrigado a todos vocês e uma ótima tarde. Muito obrigado a todos e até o mais breve possível.